Você já percebeu que o narcisista, seja ele homem ou mulher, só parece forte enquanto você reage? Pois em 2026 isso acaba. E eu sei que essa frase soa ousada, até polêmica. Mas a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer é simples. O narcisismo não sobrevive quando você muda o próprio padrão emocional. Não precisa discutir, não precisa enfrentar, não precisa provar nada. A arma que derruba esse tipo de comportamento é silenciosa, estratégica e totalmente contraintuitiva. E quase ninguém usa. Só que quando você entende isso, o jogo vira de um jeito que ele jamais vê chegando. Hoje eu vou te mostrar por que 2026 será o ano em que o narcisista cai. E por que o seu silêncio pode ser a vingança mais poderosa que ele já enfrentou. Fica comigo, porque você nunca ouviu isso explicado dessa forma. Técnica 1. O silêncio estratégico que desarma o narcisista. O silêncio estratégico parece simples demais para ser poderoso, mas quem já viveu isso sabe o impacto. O narcisista espera explosões, justificativas e qualquer migalha emocional que alimente o narcisismo dele. Quando a pessoa cala, ele perde o roteiro, porque o estoicismo ensina exatamente isso. Não reagir ao caos. É como desligar a música no meio da dança. O outro fica parado sem saber o próximo passo. E nessa ausência de resposta, nasce uma força que ele não decifra. O silêncio vira um espelho que revela o quanto ele dependia da reação do outro. Muita gente confunde silêncio com passividade, mas é exatamente o oposto. O silêncio bem usado cria desconforto profundo no narcisista, porque ele não entende como alguém simplesmente não reage. É como tirar dele o único alimento do narcisismo, a tensão emocional. Imagine, ele provoca, ironiza, tenta cutucar e nada. Esse nada é o golpe mais doloroso. Afinal, o estoicismo ensina que quem controla a própria reação controla o jogo. Um exemplo. Antes, se ele sumia, você sofria. Agora quem some é você, sem anúncio, drama ou explicação. Esse movimento silencioso bagunça toda a lógica do narcisista, que apostava na sua previsibilidade. O narcisismo alimenta essa fantasia de que você sempre reagiria igual. Quando isso muda, ele sente o impacto na hora. Começa a checar o celular compulsivamente e revisitar conversas antigas. O silêncio vira presença que incomoda. No fundo, o silêncio estratégico é uma grande lição de poder emocional. Ele mostra que você não precisa lutar, explicar ou provar nada. Basta parar de entregar o que o narcisista espera. Isso é estoicismo aplicado, consciência acima da impulsividade. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Ele começa a sentir aquilo que sempre jogou sobre você. Dúvida, ansiedade, sensação de perda. A ausência vira a mensagem. A mensagem é: o controle acabou. Técnica 2. A retirada total da atenção. A retirada total da atenção é quase um choque elétrico no sistema emocional do narcisista. Ele vive de olhares, respostas, curtidas, reações. Tudo isso alimenta o narcisismo que precisa ser visto o tempo todo. Quando a pessoa aplica o que muitos chamam de apagão emocional, algo muda de verdade. É como desligar a energia de um palco, onde ele sempre foi o ator principal. O estoicismo ensina que a atenção é uma moeda, e aqui você para de gastar onde não há retorno. Sem plateia, o show acaba. E para o narcisista, o fim do show é o começo do desespero. Em 2026, essa será a virada de muita gente. Parar de entregar atenção sem perceber. Não é só deixar de responder, é parar de conferir status, parar de curtir sem querer, parar de verificar se ele viu seus stories. Essa ausência dói nele, não em você. O narcisismo depende totalmente da sensação de que está sendo observado. Quando essa observação some, ele se sente diminuído, quase apagado do mapa emocional. E é aí que ele começa a sentir a perda. O mais interessante é que esse movimento não exige esforço físico, só disciplina emocional. O estoicismo trabalha exatamente isso. Foco naquilo que você controla. Exemplos simples fazem toda a diferença. Parar de stalkear, parar de perguntar sobre ele,
Parar de cair em provocações online. São microdecisões que criam uma blindagem poderosa. E cada vez que a pessoa mantém essa blindagem, o narcisista sente que está perdendo o controle que achava eterno. Com um apagão emocional completo, algo inevitável acontece. Ele tenta reviver qualquer migalha de conexão. Uma mensagem aleatória, um emoji, uma foto indireta, tudo para ver se você ainda entrega atenção. Mas quando você mantém a retirada total, a verdade se impõe. Ele entende que não é mais o centro da sua vida, e isso derruba o personagem que ele construiu. A falta de reação vira prova de evolução, e ele percebe que perdeu o palco, o público e o poder. Técnica 3. A inversão psicológica. A inversão psicológica é aquele momento em que o jogo muda sem alarde, mas com força. O narcisista sempre acreditou que tinha domínio emocional sobre você, porque o narcisismo cria essa fantasia de superioridade. Só que quando você some e mantém o silêncio, ele começa a sentir exatamente tudo o que projetava em você. É quase irônico. A dúvida que ele plantou volta para ele. O estoicismo chama isso de retorno natural da energia. E nesse retorno, ele perde o equilíbrio. De repente, o narcisista começa a questionar o que antes tinha certeza. Ele se pergunta se você encontrou alguém, se esqueceu dele, se está feliz, se percebeu que merece mais. Esse desconforto vira paranoia silenciosa. Nada explícito, nada chamativo, mas ele sente. O narcisismo não tolera não saber, e o não saber corrói. É uma espécie de espelho invertido onde ele vê a insegurança que sempre causou nos outros. E isso mexe profundamente com a sensação de controle. Um exemplo claro. Antes você perdia noites pensando no que ele faria no dia seguinte. Agora, é ele quem perde noites imaginando o que você está fazendo. Essa troca é poderosa e silenciosa. O estoicismo explica que quando você retira sua energia, o outro é forçado a lidar com o próprio vazio. O narcisista não foi treinado para isso. Ele não sabe lidar com silêncio, com ausência, com falta de retorno. E quanto mais você cresce internamente, mais ele se afunda nesse labirinto de incertezas. A inversão psicológica acontece porque você mudou e ele não percebeu. Quando você para de reagir, ele perde o mapa. Quando você para de justificar, ele perde a narrativa. Quando você para de correr atrás, ele perde o chão. E esse conjunto de perdas revela o que o narcisismo sempre escondeu: fragilidade. O narcisista sente aquilo que causou e descobre, da maneira mais dura possível, que não manda mais em nada. A ausência vira a professora que ele jamais quis conhecer. Técnica 4. A construção da nova identidade. A construção da nova identidade é o momento em que a pessoa deixa de sobreviver e começa a viver de verdade. Enquanto o narcisista espera que você continue preso ao passado, o estoicismo ensina que você pode se reinventar silenciosamente. E nada incomoda mais o narcisismo do que perceber que perdeu acesso à versão antiga de você. Quando a rotina muda, quando as prioridades mudam, quando a mente muda, ele perde o mapa emocional que usava para te controlar. É como se você tivesse apertado reset na própria vida. Essa nova identidade não nasce de uma vez. Ela nasce de pequenas escolhas diárias. Você troca caos por clareza, troca respostas por silêncio, troca expectativas por foco. O narcisista não reconhece essa nova postura, porque ela não serve ao jogo dele. E isso o desconcerta profundamente. Imagine alguém que sempre soube onde te atingir, e agora não sabe nem onde você está emocionalmente. O narcisismo entra em pane quando percebe que não tem mais acesso aos seus antigos botões. Um exemplo poderoso. Antes você acordava pensando nele. Agora, acorda pensando em você. Pode ser um treino simples pela manhã, uma leitura rápida, um banho mais demorado, um planejamento de metas. Coisas pequenas que fortalecem uma nova versão sua. O estoicismo reforça que identidade é ação diária, não discurso. E cada ação sua mostra ao narcisista que ele perdeu algo que jamais imaginou perder: o privilégio de ocupar sua mente. À medida que você cresce, ele encolhe. À medida que você se expande, ele se confunde. E esse contraste é o que desestabiliza o narcisismo. Porque na cabeça do narcisista,
Você sempre deveria voltar, hesitar, pedir migalhas. Mas agora, a sua nova identidade mostra uma verdade dolorosa para ele. A vida seguiu sem aviso. E nada destrói mais o controle dele do que perceber que você se tornou alguém que ele não consegue mais alcançar. Nem manipular, nem prever, nem derrubar. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, então é importante que conheça o e-book. Ele é um livro virtual, simples de acessar, que chega na hora direto no seu celular e no seu e-mail, sem complicação nenhuma. Nele eu te conduzo passo a passo para quebrar o ciclo da manipulação narcisista, com clareza, firmeza e estratégias práticas que realmente funcionam no dia a dia. E junto com ele, você ainda recebe 2 materiais que completam esse processo. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para você finalmente entender o que está por trás das atitudes dele, e outro focado em autoconfiança e reconstrução emocional, para te ajudar a se levantar por dentro, com segurança e autonomia. O link está no primeiro comentário fixado, é só tocar e acessar. E se esse conteúdo está te ajudando, aproveita e segue o canal para continuar aprendendo e fortalecendo sua jornada. Técnica 5. A vida sem notificações emocionais. Viver sem notificações emocionais é como finalmente tirar o celular do silencioso e perceber que metade dos alertas eram inúteis. Durante muito tempo, o narcisista condicionou você a reagir a cada gesto, frase ou silêncio dele. O narcisismo funciona assim. Mantém a pessoa presa por microestímulos. Mas quando você bloqueia, filtra e cria distância emocional, algo poderoso acontece. Você percebe que a maioria das urgências dele nunca foram suas. O estoicismo ensina exatamente isso. Separar o que importa do que só drena energia. E essa escolha não é só prática, é interna. Não adianta só bloquear o número se a mente ainda abre espaço para ele. A verdadeira liberdade aparece quando você corta os acessos internos. Para de imaginar, para de antecipar, para de criar expectativas. É quase um detox emocional. E o narcisista sente isso como um golpe silencioso, porque percebe que perdeu o privilégio de interromper sua paz quando queria. O narcisismo não sobrevive quando deixa de influenciar o ritmo emocional do outro. Um exemplo simples. Antes, uma notificação dele mudava seu humor. Agora sua rotina não muda por causa de ninguém. Você treina, trabalha, lê, dorme melhor. E cada hábito criado reforça que sua vida voltou para o lugar certo, o centro de si mesmo. O estoicismo chama isso de autonomia emocional. E quando você conquista isso, o narcisista percebe que perdeu a capacidade de ditar seus altos e baixos. É como se ele gritasse em um quarto onde você não está mais presente. A vida sem notificações emocionais cria uma blindagem que ele não consegue perfurar. Ele tenta provocar? Não chega. Tenta seduzir? Não atinge. Tenta confundir? Não entra. Você não responde ao toque emocional que ele sempre usou como arma. E isso desmonta todo o sistema de controle dele. Para o narcisista, é desesperador perceber que não é mais prioridade, nem influência, nem distração. Você se torna inacessível. E inacessibilidade para ele é sinônimo de derrota. Técnica 6. A rejeição invisível. A rejeição invisível é uma das armas mais elegantes que alguém pode usar contra um narcisista. Não envolve grito, não envolve briga, não envolve explicação. Envolve ausência. Aquela ausência que não machuca você, mas destrói o narcisismo dele. É quando a pessoa decide não voltar, não importa o que ele faça. O estoicismo ensina que a verdadeira força não está no confronto, mas na firmeza silenciosa. E essa firmeza deixa o narcisista completamente desconcertado, porque ele não sabe lutar contra o que não vê. Essa rejeição funciona porque fere exatamente o ponto que o narcisista mais protege: o ego grandioso. Ele está acostumado a ser desejado, procurado, perdoado, resgatado. Quando isso não acontece, a mente dele entra em colapso emocional. O narcisismo precisa acreditar que você sempre vai reconsiderar. Mas quando você não reconsidera, a narrativa dele desmorona. É como se você tivesse arrancado as páginas finais do livro onde ele sempre vencera.
E agora ele não sabe como terminar a história. Um exemplo simples. Ele manda mensagem tentando reabrir portas e você não responde. Ele cria cenários para te reencontrar e você não aparece. Ele tenta provocar ciúmes e você não se abala. Nada disso vira discurso ou indireta, vira postura. Essa postura é o que o estoicismo mais valoriza. A coerência entre o que você pensa e o que você faz. E quando o narcisista percebe que sua rejeição não é vingança, mas evolução, o impacto é muito maior. A rejeição invisível é poderosa, porque ela mostra que você recuperou algo que ele não queria que você tivesse. Soberania emocional. E essa soberania destrói o personagem que o narcisismo criou. Ele não é mais o centro da sua vida, nem o motivo das suas dores, nem o foco das suas decisões. Você superou silenciosamente, sem plateia, sem anúncio. E superar sem anunciar é a vitória que mais enfraquece o narcisista. Porque ele não tem como reverter aquilo que você não verbalizou. Técnica 7. A substituição de ciclos emocionais. A substituição de ciclos emocionais é o momento em que a pessoa começa a perceber que o vazio que o narcisista deixou não precisa ser preenchido por mais dor, mas por vida. O narcisismo cria padrões: dúvida, ansiedade, espera, esperança, decepção. Quando você rompe esse ciclo, inicia outro. O estoicismo ensina que nenhum ciclo muda sem ação consciente. E é exatamente isso que você faz quando transforma gatilhos em hábitos. A mudança não é mágica, é construída. Ao trocar antigos estímulos por novos rituais, a mente respira de um jeito diferente. Antes, qualquer notificação dele gerava ansiedade. Agora, uma caminhada matinal traz paz. Antes, uma lembrança trazia dor. Agora, um livro traz clareza. São trocas simples, mas profundamente poderosas. O narcisista sente isso porque o narcisismo depende da sua repetição emocional. Quando você para de repetir, ele perde espaço. A sua vida deixa de ser terra fértil para o controle dele. Um exemplo prático. A pessoa que antes passava horas remoendo conversas, agora passa horas aprendendo algo novo, cuidando do corpo, investindo na carreira ou fazendo terapia. O estoicismo reforça que o movimento cria identidade. E aos poucos, você descobre que aquele vazio não era espaço para ele voltar, era espaço para você crescer. O narcisista percebe essa mudança mesmo à distância, porque a energia que antes era dele, agora é sua. A substituição de ciclos emocionais também desmonta o maior mito que o narcisismo tenta sustentar, o de que você jamais superaria. Mas quando você troca caos por cuidado, peso por propósito, confusão por constância, ele sente a perda do poder emocional que achava garantido. E essa perda dói mais do que qualquer confronto direto. A sua evolução diária vira o lembrete silencioso de que ele não faz mais parte do roteiro da sua vida. E isso o assusta profundamente. Técnica 8. O contato zero absoluto. O contato zero absoluto é o ponto final que o narcisista nunca acreditou que você teria coragem de colocar. Não é silêncio temporário, não é afastamento estratégico, não é pausa. É corte. Corte de acesso, corte de caminhos, corte de energia. O narcisismo desmorona quando não encontra portas para voltar. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade nasce quando você decide o que não aceita mais. E o contato zero é justamente essa decisão, firme, consciente e definitiva. O narcisista sente o impacto como um terremoto emocional. Para ele, você sempre voltaria, hesitaria, responderia tarde, mas responderia. Contato zero não dá brecha para interpretação. É ausência total. É como se você tivesse mudado de frequência e ele não tivesse mais como te alcançar. O narcisismo não sabe funcionar sem combustível emocional, e essa falta derruba tudo que sustenta o ego grandioso que ele tanto exibe. Em 2026, esse será o ano em que muita gente vai descobrir que contato zero não é vingança, é renascimento. Um exemplo simples: bloquear não apenas o número, mas os atalhos mentais. Parar de relembrar, parar de fantasiar, parar de justificar. O estoicismo reforça isso o tempo todo. Proteger a mente é proteger a vida.
E quando você aplica contato zero de dentro para fora, o narcisista perde o último fio que ainda o ligava a você. E é aqui que a virada emocional acontece. O silêncio vira vingança natural e a sua liberdade vira o fim do controle dele. O narcisista percebe que não tem mais palco, não tem mais plateia, não tem mais poder. Contato zero absoluto derruba o personagem, revela o vazio e fecha o ciclo. E você finalmente experimenta algo que ele nunca quis que você tivesse: autonomia, paz e a certeza de que a história agora é sua. Se você realmente está comprometido em virar essa página de vez, comenta aqui embaixo. Eu escolho minha paz em 2026. Isso mostra para você mesmo que está pronto para romper esse ciclo que tanto te machucou. E falando com total sinceridade, eu sei o quanto tudo isso que você viveu te desgastou. Sei que ainda existe uma fragilidade aí dentro, um cansaço emocional que você tenta esconder, mas que ainda pesa. Você não merecia nada do que passou, mas merece profundamente o que vem depois disso. E é exatamente por isso que você precisa ler o e-book principal. Não é algo que você pode ler, é algo que você precisa para não repetir padrões, para entender de verdade como romper esse vínculo emocional e recuperar sua força interna. É um livro virtual simples e leve, que você recebe direto no seu celular e no seu e-mail. Perfeito para quem não tem tempo, para quem está cansado e, principalmente, para quem já viveu anos preso ao narcisismo. Ele vem acompanhado de 2 materiais que completam esse processo. Um sobre a linguagem do narcisista, para você finalmente enxergar o que nunca viu, e outro focado em autoconfiança e reconstrução emocional, para te ajudar a levantar de dentro para fora. O link está no primeiro comentário fixado, logo aqui embaixo. É só clicar e você recebe tudo imediatamente, sem complicação, direto no aparelho que você usa todos os dias. E eu digo isso com carinho e responsabilidade. Esse conhecimento pode mudar completamente a forma como você se relaciona consigo mesmo. E antes de ir, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você continua aprendendo, continua se fortalecendo e nunca mais caminha esse processo sozinho ou sozinha. Eu estou aqui com você. Até o próximo vídeo.